Senhoras e senhores, primeiramente, muito obrigado por estarem assistindo essa apresentação. Meu nome é Victor Dias de Souza e o meu projeto de pesquisa Normas de Segurança Funcional aplicadas ao mercado agrícola, aplicabilidades e impactos é o meu projeto de pesquisa apresentado para o curso de pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação da Universidade Federal do Grande ABC. Eu estou sendo orientado pelo professor Alexandre de Acastro de Andrade e Fernando Grazi. Como introdução ao meu trabalho, eu trago alguns dados e algumas informações importantes, dentre elas de que o Produto Interno Bruto do agronegócio em 2020 correspondeu a 26,6%, o que dá aproximadamente 2 trilhões de reais. Então, através desse dado, nós podemos observar o grande impacto e a grande importância do agronegócio no país. Com relação ao crescimento de produtividade, nós podemos observar nos últimos 40 anos um aumento de 150% na produtividade no ramo agrícola. Então, apesar de termos utilizado somente 40% a mais de terras, nós tivemos esse grande incremento na produtividade. E isso se dá ao fato da utilização de tecnologias no agronegócio, entre elas o georreferenciamento, que é a utilização, por exemplo, de GPS em máquinas com piloto automático, plantio direto, que seria o plantio cíclico de diferentes plantas para garantir uma boa qualidade do solo, a utilização de sementes de maior qualidade, então desenvolvimento tecnológico para sementes que sejam adequadas para o nosso clima e para as nossas terras, o uso estratégico de defensivos, então a quantidade correta para o tipo de planta correta, e por fim, o que vai em linha deste trabalho, que seria em relação à mecanização, então a utilização de máquinas com maior tecnologia e com maior capacidade produtiva, que contribuíram para esse aumento de produtividade. No Brasil, as máquinas devem seguir normas de projetos e fabricação, de acordo com a norma regulamentadora número 12, que tem poder de lei e que obriga fabricantes a seguirem características mínimas para suas máquinas. Entretanto, apesar dessas normas, nós podemos ver ainda um grande número de acidentes de trabalho no setor agrícola, onde no ano de 2017, através do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, nós podemos observar um número de aproximadamente 14 mil acidentes relacionados ao mercado agrícola. E, após esses números, eu trago o seguinte problema de pesquisa. Poderia a adoção de normas de segurança funcional no projeto de máquinas e equipamentos agrícolas contribuir para a redução do número de acidentes de trabalho no campo? Já as justificativas para esse trabalho são a redução de acidentes no campo e no setor agrícola. Então, como a adoção de normas de segurança funcional em máquinas poderia contribuir para uma maior segurança do trabalhador rural e, assim, reduzindo o número de acidentes. Outra justificativa seria com relação à harmonização das normas brasileiras com as normas vigentes internacionais. Então, quais são as normas na Europa? Quais são as normas dos Estados Unidos? Como nós podemos, por exemplo, colocar as nossas normas no mesmo patamar? Temos também a contribuição de normas para o desenvolvimento tecnológico. Então, como a adoção dessas normas de segurança poderia fazer com que fabricantes de máquinas no Brasil tivessem que desenvolver tecnologias para atingir esse novo patamar de segurança adotados pelas normas. E, por fim, tornar também o Brasil referência na segurança no campo. Então, nós já somos referência de produtividade. Todos os anos nós vemos recordes das safras do Brasil. Por que não sermos também referência de segurança nas máquinas utilizadas na nossa agricultura? Com relação às hipóteses para esse trabalho, eu trago que a adoção de normas no projeto de máquinas agrícolas pode contribuir para a redução de acidentes. Então, essas normas adotadas poderiam contribuir para reduzir esse número de acidentes registrados, por exemplo, no Anuário Estatístico de 2017. Outra hipótese é de que a regulamentação de normas pode contribuir para o desenvolvimento tecnológico do setor. Então, eu acredito que com a adoção de normas de segurança como esta, fabricantes vão precisar desenvolver novas tecnologias e, assim, contribuir para o desenvolvimento, o fomento tecnológico no nosso país. Temos também a aplicação de normas pode gerar resultados a médio e a longo prazo. Então, se hoje, por exemplo, essa norma fosse adotada, nós teríamos um determinado tempo para que ela fosse utilizada pelos fabricantes, para que essas máquinas fossem para venda, para utilização no campo, e então, por fim, nós tivéssemos esse reflexo da adoção das normas no número de redução de acidentes. E, por fim, eu acredito que o número de acidentes informados nesses anuários estatísticos é maior do que os registrados, dada a informalidade e falhas nas coletas de dados.
Então, nós sabemos que culturalmente nós temos uma grande quantidade de trabalhadores informais. Então, esses anuários estatísticos coletam dados apenas de trabalhadores com carteira assinada. E essa não é a maior realidade do nosso país. Então, muito provavelmente, podem haver muito mais acidentes que não estão nesses registros estatísticos. Com relação aos objetivos desse trabalho, eu tenho como objetivo geral avaliar os impactos em redução de acidentes de trabalho no ramo da agricultura, após a adoção dessas normas de segurança funcional. Para atingir esse objetivo geral, eu trago objetivos específicos como apresentar uma comparação entre o mercado brasileiro e o mercado europeu, por exemplo, e os seus estados da arte. Então, qual é o patamar das máquinas aqui no Brasil? Qual é o patamar das máquinas na Europa? Estamos mais avançados, mais atrasados? Como um mercado pode contribuir com o outro? Temos também que a projeção da redução do número de acidentes de trabalho após a adoção dessas normas. Então, caso essas normas fossem adotadas hoje, a partir de que momento nós teríamos uma redução dos acidentes? Qual seria em porcentagem esse número? Em quantos anos isso iria ocorrer? E, por fim, avaliar a viabilidade da adoção dessas normas no nosso mercado. Então, estamos preparados para isso? Precisamos percorrer quais caminhos até conseguirmos adotar essas normas no nosso mercado. Quanto à metodologia, ela terá um caráter exploratório, então ela vai tentar explorar algo que ainda não existe no nosso mercado. Como método, tem o método observacional, onde vou observar onde essas normas já foram aplicadas na Europa, nos Estados Unidos. Método comparativo, então coletar esses dados entre Brasil e Europa, qual a diferença, qual é o número de acidentes na Europa, qual é o número de acidentes no Brasil. E, por fim, fazer um método estatístico coletando esses dados, fazendo comparações para chegar às minhas conclusões. Ela tem natureza quantitativa, então vou me basear basicamente em valores numéricos e não em dados qualitativos, se bem que em determinado momento pode ser necessário quantitativo, mas isso vai tentar ser minimizado. De tipo descritivo, então infelizmente não vou conseguir colocar em prática esse tipo de situação, então irei apenas descrever como seria esse cenário. De estratégia documental, então a minha base será muito fundamentada em normas, em leis, em diretrizes para máquinas, e de temporalidade transversal. Como eu disse, como não há a possibilidade de fazer experimentos e coletar esses dados ao longo dos anos, irei adotar uma estratégia transversal, onde irei coletar dados já registrados no Brasil e em outros países. Por fim, a sequência do meu trabalho, podemos adotar como início o desenvolvimento do meu projeto de pesquisa, fazer a revisão bibliográfica, coleta de dados de acidentes no Brasil e na Europa, fazer a correlação desses dados, essas análises e, por fim, chegar às conclusões. Quanto ao cronograma, tivemos nos primeiros meses desse ano a definição do tema de pesquisa da referência bibliográfica, que vai percorrer ao longo deste e do próximo ano, e, por fim, lá no final de 2022, terei a defesa da minha dissertação, onde, nesse intervalo, terei a definição de banca de qualificação, publicação de artigo, além do seu desenvolvimento, é claro, pesquisas em relação ao mercado brasileiro e Europa, e etc. Fica aqui meu agradecimento, muito obrigado pelo tempo de vocês. O meu contato, caso tenham dúvidas ou caso consigam contribuir de alguma forma para o meu trabalho, e fico à disposição de maiores esclarecimentos. Meu muito obrigado.